As narrativas de identidade, estudo de comunicação e cultura e visibilidade midiática é o tema principal da pesquisa realizada pela professora Rosa Cabecinhas, da Universidade do Minho, em Portugal. Já posso? Sim, já pode. Eu falei da minha visão sobre a visibilidade mediática, portanto, não, como sabem, é um assunto complexo e há muitas visões sobre a mesma questão. Muitas vezes a visibilidade mediática mede-se em termos de número. Quantas vezes aparece determinado grupo, por exemplo, quantas vezes se dá voz às mulheres, ou quantas vezes se dá voz aos africanos, ou aos asiáticos. O que eu disse é que a questão da visibilidade não pode ser apenas olhada em termos quantitativos, mas sobretudo em termos qualitativos. Como é que se dá voz e, sobretudo, o nível de complexidade a que da própria notícia, no sentido em que uma coisa é retratar o indivíduo apenas como um representante de uma categoria homogénea, e nesse caso esse grupo pode aparecer muitas vezes, mas acaba por ser, as pessoas do grupo acabam por continuar invisíveis enquanto pessoas, porque são sempre retratadas enquanto grupo homogéneo. E não enquanto pessoas singulares, com as suas idiosincrasias, etc. E se a senhora pudesse rapidamente só falar assim, porque pelo que eu entendi, desde o início do seu trabalho, né, até o final, você segue uma linha muito coerente no sentido de estudar os estereótipos, sejam eles por raça, sejam eles por sexo. Então tem uma linha muito, muito como eu vou dizer, coerente, né, nesse sentido de trabalho. Eu poder explicar um pouquinho para as pessoas como se dá mais ou menos esse processo mesmo, de uma maneira de apresentar mesmo. O que eu estava a dizer é que nós não podemos entender os estereótipos sociais, por um lado, sem entender os processos cognitivos que lhe dão origem, e esse foi o meu ponto inicial, começar por estudar os processos cognitivos, ou seja, estudar a forma como as pessoas processam a informação social, como é que constroem categorias, de que forma é que os rótulos que estão associados a essas categorias acabam por impactar no tratamento da informação, mas depois eu achei que isso só não bastava, então foi aí que entrei numa linha de investigação que tem em conta não só os processos cognitivos, mas também os processos históricos e a memória coletiva que é transmitida socialmente. Ora, há várias formas, a memória coletiva das sociedades, ela não tem apenas uma forma de transmissão. Ela é transmitida por muitos agentes. Os agentes dominantes são a escola, o Estado, com as suas ações memoriais, não é? Mas também as pessoas. As pessoas também são agentes de memória coletiva, porque as pessoas muitas vezes, sobretudo quando se sentem pertencer a um grupo dominado, ou seja, um grupo cuja voz não é ouvida na versão dominante da história, elas têm necessidade de contar a sua versão da história, não é? E muitas vezes, porque é que são grupos dominados? Não é porque não tenham capacidade, é simplesmente porque não lhes é dada a devida atenção. Porquê é que não lhes é dada a devida atenção? Por causa desse diferencial de estatuto, porque uns grupos são considerados com um estatuto mais dominante ou um estatuto elevado e outros mais baixo. Mas isso é em si um próprio produto da história, portanto não podemos ser amnésicos, não podemos estudar os processos cognitivos sem contextualizar historicamente. Foi isso que tentei, assim muito rapidamente, dizer. Não, excelente. Obrigada, professora. Obrigada. Portanto, só para terminar, eu acho que um tema tão complexo quanto este, nós temos sempre que pegar em vários níveis de análise. Nós não podemos situar-nos apenas no nível do fenómeno. Temos só que tentar triangular os níveis de análise, fazer aquilo que agora hoje está muito em voga, uma expressão que se chama triangulação metodológica, e exige muitas vezes que os contributos de diferentes disciplinas, e esse diálogo às vezes
é complicado precisamente porque as pessoas utilizam às vezes palavras diferentes para definir o mesmo fenómeno e outras vezes as mesmas palavras para designar fenómenos diferentes. Então nem sempre é fácil.